Vamos nessa então, gente, porque o governo de São Paulo anunciou hoje a fase emergencial com mais restrições que a atual, a fase vermelha. As novas regras passam a valer a partir de 15 de março e devem permanecer até o dia 30. A gestão estadual suspendeu a liberação para a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como jogos de futebol. Também foi anunciado o toque de recolher das 8 horas da noite às 5 da manhã. O governo informou em coletiva nesta quinta-feira que a medida visa dificultar o desejo das pessoas de permanecer nas ruas e que irá intensificar a fiscalização, mas que não se trata de uma proibição. Alguns serviços que estavam na lista dos considerados essenciais, como lojas de materiais de construção, foram excluídos e, com isso, não poderão abrir as portas. Foi ainda determinado o teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais e vetada a retirada presencial de mercadorias em lojas ou restaurantes. Apenas serviços de delivery poderão operar. Praias e parques também deverão ser fechados. Na educação, o governo recomendou que o ensino remoto seja priorizado, mas manteve autorização às escolas municipais e particulares de operar com 35% da capacidade. Já na rede pública estadual, as unidades ficarão abertas apenas para oferta de merenda e distribuição de material, que deverá ser feita por meio de agendamento prévio. De acordo com o secretário estadual de Saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein, 53 municípios do estado de São Paulo estão trabalhando com 100% de ocupação nas taxas dos leitos nos hospitais. A taxa de ocupação é de 87,6% em UTI no estado, média que é 86,7% na Grande São Paulo. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre o risco do sistema de saúde entrar em colapso. Vamos acompanhar. Nossos hospitais estão chegando no limite máximo de ocupação. Essa nova cepa do vírus é muito agressiva, é muito perigosa. Temos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de São Paulo, para proteger você. É a única forma, repito, é a única forma para tentarmos, neste momento, conter a aceleração das mortes e evitar que tantas famílias sejam devastadas, como vem acontecendo todos os dias, aqui e no Brasil. É muito triste, repito, é muito triste. O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. E para aqueles que dizem que é só abrir novos leitos de UTI, eu esclareço, não é. O estado de São Paulo, nós tínhamos 3.500 leitos de UTI, agora temos 9.200. Mas não há profissionais suficientes, profissionais de saúde, para atender tantos leitos e principalmente para abrirmos mais leitos. No Rio de Janeiro, a Prefeitura prorrogou até o dia 22 a maioria das medidas restritivas para tentar conter o avanço da Covid-19. Um decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, no entanto, flexibilizou parte das regras. Bares e restaurantes ganharam tempo de funcionamento à noite e quiosques e barraqueiros das praias, antes barrados, poderão voltar a atender. As atividades econômicas foram escalonadas por horário a fim de tentar diluir o volume de passageiros no transporte público. As mudanças entram em vigor nesta sexta-feira. Agora à tarde, gente, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as restrições adotadas por governadores. Ele classificou o lockdown como uma ação irresponsável. Mas até quando nós podemos aguentar essa irresponsabilidade do lockdown? Estou preocupado com vida, sim. Sou presidente para tomar decisões. Não tomo decisões sozinho. No mínimo, converso com o ministro para decidir qualquer coisa. Bolsonaro voltou a rebater as acusações de que é negacionista. Mais uma vez, o presidente defendeu o que chama de tratamento imediato. Medidas concretas contra o vírus, não podemos dizer. Lugar nenhum no mundo que as fez. Nós somos os 25º em mortes por milhão de habitantes. Alguma coisa está acontecendo no Brasil. Porque pelo nosso IDH, pelo nosso poder aquisitivo, pela nossa renda per capita, era para ser um dos primeiros em mortes por milhão de habitantes. Alguma coisa aconteceu. Com toda certeza, além da fé em Deus,
o tratamento imediato, que passou a ser criminalizado por muitos políticos. A acusação de negacionista, terraplanista, genocida, não cola. Muito bem, vamos então discutir o que está acontecendo em São Paulo e no Brasil aqui com os nossos comentaristas. Vou começar hoje por você, Mark. Eu estou aqui com um tweet do governador do Rio de Janeiro e me chama a atenção porque a gente já sabe que o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo não se entendem muito, né? Estão aí em lados opostos nessa situação toda. Agora os governadores também estão batendo cabeça. Olha só o Cláudio Castro o que diz no Twitter dele. Respeito o governador de São Paulo. Reconheço sua liderança, mas acho que está fora do tom. Espero que sua atitude não seja reflexo do novo cenário eleitoral e sim por conta do aumento de casos da Covid. Recomendo a ele um chá de camomila e que cuide de São Paulo, porque do Rio cuido eu. Perfeito, Paulo. O governador do Rio está certíssimo. E veja que o Paes, lá na capital do Rio, está reabrindo o comércio. Vai reabrir o comércio, vai reabrir os quiosques na beira da praia, vai estender o horário de funcionamento de bares e restaurantes. Também tomou várias medidas aí que visam a circulação das pessoas, como o escalonamento de horários para que os ônibus não fiquem lotados. E o Rio tem uma situação hoje melhor que a de São Paulo. Tem um ano que a gente está nessa, né? Sobem os casos, fechamos tudo. Fechou um pouco na laranja, não resolveu. Aí veio a bandeira vermelha, fechou mais um pouco. Os casos só aumentaram. Agora veio a bandeira roxa, vão fechar ainda mais. Será que vai resolver? A discussão de lockdown no Brasil, infelizmente, virou um ato de fé. Ou você acredita piamente na medida, o Dória falou ali, repito, é o único caminho. Ou você é genocida, terraplanista, negacionista, é um pária social. E essa discussão não pode ser assim, até porque a ciência é feita do contraditório, não existem verdades absolutas. E esse pessoal esquece todos os estudos que falam que o lockdown não é o único caminho e pensam o que lhe interessa e ficam aí vendendo como se fossem os pais da ciência, o que não é verdade. O argumento é sempre o mesmo, fechar tudo até ter um índice tal de ocupação de UTIs. Claro que esse é um dado muito importante, mas a sociedade é bem mais complexa que isso. Nós temos que cuidar da saúde, mas também do emprego, do pai de família que trabalha no comércio e ganha por diária, e talvez não tenha que colocar na mesa se ficar 2 semanas sem trabalhar. A manicure, o Uber, o cabeleireiro, as crianças sem aulas, é um problemão para o Brasil resolver. A violência doméstica e os índices de depressão têm aumentado. Tudo isso é problema também. Não dá para ter o lockdown como solução de tudo, porque ele também cria problemas. A gestão de saúde é importantíssima, mas a sociedade tem sua complexidade. E aí, mais uma vez, eu não entendo por que o governo de São Paulo insiste que não é lockdown. Ora, tem cara de lockdown, tem jeito de lockdown, tem cheiro de lockdown, mas o Dória afirma que não é lockdown. Se o lockdown é uma medida tão boa assim, por que o governo não assume que é um lockdown? Fica dando esses nomes marqueteiros. E aí tem uns dados que não são explicados. Por exemplo, o coordenador do Centro de Contingência, o Paulo Menezes, aí de São Paulo, disse que essas novas medidas vão salvar pelo menos 40 vidas por dia. Como é que é feito esse cálculo? Eles nem sabem se as pessoas vão aderir, vão atender a esse chamado. Eu dou exemplo aqui do Paraná. Na semana passada, o Paraná tomou medidas muito parecidas com esse decreto roxo aí de São Paulo. Sabe qual foi o índice de isolamento social? Apenas 37%. As medidas eram praticamente as mesmas, ou seja, a sociedade não aguenta mais esses decretos autoritários. E o próprio governo aqui reviu a posição, viu que não deu certo e depois começou a reabrir as coisas. Então, perfeito, nós temos que investir e muito na questão da conscientização individual. Não adianta o autoritarismo. Amanda, você defende essas medidas do governo de São Paulo? Eu defendo e acho que o Mark tem um ponto importante no final do comentário dele, quando ele falou da conscientização das pessoas, a conscientização da população. Quanto tempo será que vai demorar para cair a ficha de que o Brasil é hoje o epicentro da pandemia de coronavírus? Quanto tempo vai demorar para as pessoas entenderem que isso aqui pode virar um laboratório, um celeiro de novas variantes se medidas mais drásticas não forem tomadas? Ontem morreram 2.349 pessoas em 24 horas, um recorde. É recorde depois de recorde. E o diagnóstico do ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello está errado. Ele diz que o sistema de saúde não colapsou nem vai colapsar. O sistema de saúde está colapsando. Colapsou no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, está perto de colapsar na Bahia, em São Paulo, colapsou no Mato Grosso. A gente tem 87% das UTIs ocupadas em São Paulo. É um ritmo, o ritmo de abertura de novos leitos, por mais, né, o governador de São Paulo falou, eram 3.500 antes da pandemia, são mais de 9.000 agora, mas com 130 pessoas sendo internadas por dia, não é um ritmo que dê conta de abertura de novos leitos para atender a todas essas pessoas, né? Só para a gente ter uma noção, 53% dos municípios em São Paulo estão com 100% de ocupação. Na segunda-feira, eram 32 municípios. Olha a escalada exponencial da ocupação de UTIs. Sabe o que significa? Que se as pessoas forem procurar hoje tratamento hospitalar, em vez de serem atendidas na UTI, com respirador, com ventilador, elas ficam no corredor do hospital. Elas morrem na enfermaria sem atendimento médico. É o que aconteceu em Manaus. As pessoas morrem asfixiadas, sufocadas, né? Ah, vamos abrir novos leitos? Não dá tempo, não é possível. Você tem que parar e interromper a transmissão comunitária do vírus e não só investir em abertura de novos leitos. Lockdown não dá certo? Dá sim. Olha o que aconteceu em Portugal. Em 15 de janeiro foram adotadas medidas drásticas. Hoje é um dos lugares na Europa com menor número de novos casos. A mesma coisa no Reino Unido. A mesma coisa aqui do lado em Araraquara. Depois de 2 semanas, os casos diminuíram quase 40%. Então, as medidas de restrição de circulação dão certo sim. Hoje, 50% das pessoas internadas em UTI em São Paulo têm menos de 50 anos de idade, não são só idosos, como se isso fosse menos grave, são jovens também. Então as pessoas têm que se dar conta sim, têm que fazer um esforço pessoal, um sacrifício pessoal e coletivo, e o governo tem que entrar com medidas sociais e econômicas para amparar e para dar esse cobertor social para que a população neste momento possa trabalhar menos e possa ficar em casa. Infelizmente é o necessário. E aí, Constantino, o que a gente faz como sociedade, hein? Não, rejeita totalmente essa solução mágica, autoritária e ineficaz. Né? Olha só, em primeiro lugar, vamos combinar as premissas, né? É autoritarismo e é planejamento central. Inclusive, quando você vai mostrando ali, diz o que pode abrir, que horas, como que você pode ir ao culto. Quer dizer, é planejamento central, remete a socialismo. Agora, a gente pode discutir se é justificável ou não no contexto da pandemia. Né? Isso aí cada um vai julgar por conta própria e vai decidir. Mas vamos combinar que é autoritarismo e é planejamento central que remete a socialismo. Todo autoritarismo sempre veio, né, obviamente, com justificativas nobres. E é preciso chamar atenção aqui que o sensacionalismo é você olhar uma coisa, por exemplo, mostrar uma UTI lotada, sendo que São Paulo está na média com menos de 90%, e a realidade do SUS sempre foi fila, né? Para quem precisou de UTI, sempre foi. Tem gente que não sabe porque vive numa bolha. Mas o sensacionalismo sempre foi pegar o caso isolado e mostrar para fazer um apelo emocional. Né? Se nós fizermos isso com pessoas que estão agora sentindo fome, eu acho que talvez vai mudar a postura de muita gente. Ou então vamos começar a defender o socialismo para combater a fome. Né? E a gente sabe que não deu muito certo, pelo contrário. Então, veja, problemas complexos precisam ter uma visão mais abrangente. Né? Nós temos aí questão de doenças psiquiátricas, a questão do ensino para crianças, nós temos a questão da liberdade, que é importante, nós temos aumento de abusos e agressões domésticas, e nós temos, claro, o desemprego e a fome. E quem está tomando essas decisões não passa por nada disso. Eu cito aqui o nosso colega Silvio Navarro, já foi da Jovem Pan também. Os tecnocratas bem alimentados da ciência paulista esquecem que no estado mais populoso do país moram milhões de pessoas que não podem pedir comida por aplicativo, não tem internet, as crianças precisam de merenda e escola, e eles tomam sua decisão do conforto do sofá. E, claro, bem alimentados, com salário garantido, emprego garantido. Essa não é a realidade do povo lá fora. Por fim, a posição do presidente Bolsonaro merece aplausos. É legítima, né? Veja que temos um fascista, entre aspas, defendendo a liberdade do povo trabalhar. Enquanto que nós temos tucanos humanistas, né, moderados, trancando todo mundo na rua sem critério científico, com base em pesquisas totalmente tiradas da cartola, né, que salvou X vidas. Isso é absolutamente anticientífico e leviano. Perfeito. Leviano e irresponsável de ser dito. Então, o caminho realmente é apostar talvez no tratamento precoce. Só que isso é demonizado, né, por alguns. Vai entender o motivo.
Amanda pedindo a palavra. Se o tratamento precoce fosse solução, eu acho que no Brasil, que deve ter tomado muita hidroxicloroquina e ivermectina por aí, não haveria tantas mortes, tantos casos e internações, né? Eu acho que a gente deve ser o maior laboratório do mundo de tratamento precoce. Nenhum lugar do mundo foi feita tanta propaganda de tratamento precoce e a gente ainda está nessa situação gravíssima, Constantino. 25º lugar quando você no ranking mundial e não é o líder do mundo em tratamento precoce, não. Tem outros países e dentro do Brasil também tem diferenças regionais e municipais e dá para ver que quem fez conseguiu resultados favoráveis. Agora, o pessoal entra na justiça para proibir no Rio Grande do Sul. Vai entender uma lógica dessas, né? Mas é porque hoje a gente está em 25º lugar em número de mortes, mas a gente já teve em 5º lugar em número de mortes em setembro, outubro. Quer dizer, você tem um cronograma dessa pandemia, né? Ela vai vindo do leste e vai se arrastando até o oeste. A Europa subiu muito esse número de mortes por milhão e nós somos o próximo da fila. É o que está acontecendo agora, né? Quase 2.500 mortes por dia. Então, se a gente não fizer nada, rapidamente a gente vai escalar esses lugares na fila e vai chegar a um dos primeiros lugares. Pode ter certeza disso. Estava com 3 mil pessoas por morte diária nos Estados Unidos há pouco tempo, Amanda. Mas os Estados Unidos... Todo aberto já. O Constantino, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes e estão vacinando muito mais do que a gente, né? A maneira de encarar a pandemia, de lidar com a pandemia, aliás, muito mais competente, mudou completamente no último mês em que Joe Biden assumiu a presidência nos Estados Unidos. Não tem mais essa postura negacionista, é verdade. Quando você fala que os leitos de UTI sempre tiveram lotados no Brasil, também não é verdade. São coisas pontuais. Se você precisasse de uma transferência de hospital, você conseguia. Hoje, se você quiser ser transferido de hospital, você não consegue. Você não consegue leito de hospital nem se você tiver dinheiro para pagar, porque os maiores hospitais particulares Amanda, de São Paulo estão lotados. De forma concreta, o que mudou de medida do governo Biden? Negacionismo é uma palavra que não entra no meu discurso. Não é debate, né? Falar em negacionismo. É um rótulo, né? É uma sinalização de virtude. Eu quero saber o que mudou na prática. Vários estados adotaram medidas de restrição e estão flexibilizando agora, como o Texas, que, aliás, muitos infectologistas acham que é temerária essa atitude de não usar mais máscara, mesmo quando você está dentro de ambientes, mas muitos estados adotaram medidas de restrição. Os novos casos nos Estados Unidos eram 260 mil até pouco tempo atrás e agora são 60 mil casos. São 60 mil casos. Então, quer dizer, o número de casos diminuiu muito nos Estados Unidos. Por isso que alguns estados estão tentando retomar a rotina. E não é só o Texas, é Nova York, é Chicago, são outros estados que também adotaram medidas de restrição. Constantino e Amanda, deixa eu ouvir um pouco o nosso Marcos Souza. Vai lá, Marco. Como eu disse no meu comentário, né, o pessoal pinça o país que lhe interessa. A Amanda trouxe o exemplo de Portugal e do Reino Unido, mas não fala da Bélgica, por exemplo, que tem um dos lockdowns mais restritivos do planeta, usava até drone para fiscalizar as pessoas nas ruas e tem um dos maiores índices de morte por habitante do planeta. Então, o lockdown não tem receita de bolo.Esse é o problema. A minha crítica aqui ao lockdown é esse lockdown à brasileira, esse lockdown do jeitinho, que não é o lockdown sustentável. Não dá para você fechar para o resto da vida das pessoas em suas casas, Amanda. Essa é a crítica. Não tem planejamento, falta planejamento dos gestores públicos. Ou faz lockdown de verdade, 2 semanas, fecha tudo, não tem ônibus circulando lotado, transmitindo vírus, não tem mercado hiperlotado transmitindo vírus e resolve, tenta dar uma pausa na transmissão, ou você só afeta alguns pontos do setor econômico, você fere de morte o comércio, você fere de morte alguns setores e não resolve nada. Esse é o problema. O lockdown como medida politiqueira e não como solução de fato. Quer um exemplo para terminar? Por exemplo, hoje, na coletiva, o centro de contingência avisou que vai suspender o futebol em São Paulo. E sabe qual foi o argumento utilizado pelo governo? Que os promotores pediram. O argumento foi: o Ministério Público pediu. Tá, mas o futebol está tomando protocolos bem rigorosos, não há casos de surtos entre os atletas, os estádios estão com portas fechadas, de vez em quando um outro prefeito vai no jogo aí de forma hipócrita, mas o povo não vai no estádio. E talvez o futebol não é um momento para o pessoal poder assistir em casa e até atender ao lockdown, uma distração para quem está em casa. Essa é a questão, as medidas tomadas no afogadilho e sem a ciência que alguns dizem defender. Eu concordo inteiramente, Marco. Eu acho que é exatamente isso que você falou. São medidas reativas e não proativas, né? Elas denotam uma falta de planejamento, principalmente uma falta de coordenação nacional. Agora, como é que você vai se planejar se você tem o tempo inteiro o presidente Bolsonaro antagonizando com todos os governadores, como ele fez agora, criticando as medidas de restrição? E não é só um antagonismo político com o adversário dele, João Dória, é com o Ibanez Rocha também, que é governador do Distrito Federal. É, de uma forma geral, com todos os governadores que adotam medidas de restrição, porque eles estão nesse contato próximo com a população.
Mas a nossa mas liberdade veja, a que custo, Constantino? Ao custo de quantas vidas, de lotação de UTIs, de falta de atendimento? Será que não é um momento de pensar na coletividade? Quer dizer, liberdade individual... Isso é papo de socialista, mano. Não é papo de socialista, sim, papo, sim. Papo de realidade. O que será que um médico aqui, alguém da linha de frente da saúde, diria, quando você chama de tecnocratas de sapatênis, essas pessoas que aconselham João Dória, muitos deles são médicos, são profissionais da saúde que lidam um dia inteiro com o terror dessa pandemia incansavelmente durante mais de um ano. Essas pessoas estão exaustas. Tem um monte de médico contra essas medidas, Não é a maior parte da comunidade médico-científica, você sabe disso, nem aqui, nem no resto do mundo. As medidas que o Mark citou de restrição de um lockdown mais rigoroso durante 2 semanas são exatamente as mesmas medidas que foram tomadas no Reino Unido, em Portugal, são os exemplos que eu citei. Muito bem, Na Argentina também, né, com um resultado fracassado. Mark, você quer Amanda, fazer só mais para alguma contribuir com o observação? debate, eu vou trazer aqui um médico, por exemplo, Dr. Rubens Carte, é chefe do Departamento de Medicina da Universidade Federal do Paraná e diz que as crianças têm que voltar imediatamente para a escola. Lançou até uma campanha, que lugar de criança na escola. Ele está fazendo uma conta e está mostrando à classe médica que talvez seja irreparável o preço que as crianças vão pagar por estarem fora da escola há tanto tempo. Então, é um médico, por exemplo, que não defende esse lockdown na educação. Não, mas as crianças voltaram para a escola, né? Não sei se vão parar de novo. Agora mandou parar de novo a partir da semana que vem. Não, eu entendo. Eu também sempre fui a favor da volta às aulas. Eu não sei se nesse momento é a medida mais prudente. Não sei se nesse momento esse médico que você citou, Mark, faria essa mesma defesa hoje, né? Na situação, nas circunstâncias de hoje. Fez ontem? Bom, aí vai ficar nas escolas, pelo menos particulares, vai ficar a cargo dos pais, né? Eles vão tomar essa decisão. Vamos seguindo aqui.